Olá, queridos amigos! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, daremos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, um verdadeiro tesouro de conhecimento espiritual. Vamos abordar as perguntas de 151 a 175, trazendo respostas claras sobre temas como a vida após a morte, a reencarnação e os laços entre os espíritos. Se você busca um maior entendimento sobre o mundo espiritual e a nossa jornada eterna, este vídeo é para você. Vamos começar? Pergunta 151. Em que estado fica o espírito após a morte? Resposta: o estado do espírito após a morte depende do seu nível de elevação moral. Um espírito elevado sente-se liberto e em paz, enquanto um espírito menos evoluído pode enfrentar confusão e angústia até se adaptar à nova condição espiritual. Pergunta 152. O espírito recobra imediatamente a consciência após a morte? Resposta: nem sempre. Isso depende do grau de elevação moral do espírito. Espíritos mais evoluídos recobram a consciência rapidamente, enquanto espíritos apegados à matéria podem demorar a entender sua nova condição. Pergunta 153. O que é a alma? Resposta: a alma é o espírito encarnado. O termo alma é utilizado para designar o espírito enquanto ele está ligado ao corpo físico, vivendo uma experiência terrena. Pergunta 154. O que acontece com a alma no momento da morte? Resposta: no momento da morte, a alma se desprende do corpo físico. A morte é apenas a separação do corpo material, permitindo que a alma retorne ao mundo espiritual, sua verdadeira morada. Pergunta 155. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Resposta: a dor na separação depende do apego material do espírito. Espíritos elevados sentem uma transição suave, enquanto os apegados ao mundo material podem sentir sofrimento até se desprenderem por completo. Pergunta 156. O espírito sente saudades de seu corpo após a morte? Resposta: espíritos superiores não sentem saudades, mas espíritos menos evoluídos podem sentir apego ao corpo. Espíritos materialistas, ainda fortemente ligados ao corpo, podem sofrer ao vê-lo se decompor. Espíritos elevados, por outro lado, compreendem que o corpo era apenas um instrumento temporário. Pergunta 157. O que pensar da cremação dos corpos? Resposta: a cremação não afeta o espírito. A separação entre corpo e espírito já ocorreu no momento da morte, e o destino do corpo físico não interfere na vida espiritual. Pergunta 158. A separação da alma e do corpo pode ocorrer antes da completa cessação da vida orgânica? Resposta: durante certos casos, como desmaios profundos, o espírito pode estar semi-desprendido do corpo, mas a separação definitiva só ocorre com a morte. Esse estado intermediário permite ao espírito, em alguns casos, ter percepções fora do corpo, como em experiências de quase morte. Pergunta 159. Todos os espíritos têm acesso ao mundo espiritual imediatamente após a morte? Resposta: não. Isso depende do grau de evolução do espírito. Espíritos elevados podem acessar planos mais elevados do mundo espiritual rapidamente, enquanto espíritos menos desenvolvidos passam por uma fase de adaptação e aprendizado. Pergunta 160. Como o espírito percebe seu novo estado após a morte? Resposta: isso varia de acordo com o grau de elevação moral do espírito. Espíritos esclarecidos logo percebem sua condição espiritual, enquanto os mais apegados ao mundo material podem enfrentar confusão ou desorientação. Pergunta 161. Qual a primeira sensação experimentada pelo espírito ao reconhecer-se no mundo espiritual? Resposta: a sensação de leveza e libertação, para os espíritos mais elevados, ou de sofrimento, para os que estão mais presos às paixões terrenas. O estado emocional e moral do espírito influencia diretamente a forma como ele percebe o momento após a morte. Pergunta 162. O que ocorre com o espírito imediatamente após a morte? Resposta: ele é recebido por outros espíritos, que o auxiliam na transição para a nova realidade.
Espíritos benfeitores estão sempre prontos para ajudar os recém-desencarnados a se adaptarem à nova condição, especialmente se forem espíritos ainda confusos. Pergunta 163. Qual o destino das almas que não acreditavam na vida após a morte? Resposta: elas enfrentam maior dificuldade em aceitar sua nova condição. O choque da descoberta da realidade espiritual pode gerar confusão e sofrimento até que elas compreendam um novo estado em que se encontram. Pergunta 164. O espírito pode visitar os entes queridos após a morte? Resposta: sim. O espírito pode visitar seus entes queridos e até tentar comunicar-se com eles. Espíritos com afinidade emocional ou laços fortes podem manter contato espiritual, ajudando e confortando os que ficaram na Terra. Pergunta 165. O espírito continua se interessando pelo mundo material? Resposta: isso depende do grau de elevação moral do espírito. Espíritos menos evoluídos podem continuar apegados às questões materiais, enquanto espíritos mais elevados focam no progresso espiritual. Pergunta 166. O que é a reencarnação? Resposta: a reencarnação é o processo pelo qual o espírito volta a tomar um corpo físico para continuar seu progresso. Cada nova encarnação é uma oportunidade de aprendizado e evolução, permitindo ao espírito se aperfeiçoar moral e intelectualmente. Pergunta 167. Todos os espíritos são obrigados a reencarnar? Resposta: sim. A reencarnação é uma lei natural que visa o aperfeiçoamento do espírito. Através das diversas vidas, o espírito tem a oportunidade de reparar erros, aprender e evoluir. Pergunta 168. Qual a finalidade da reencarnação? Resposta: a reencarnação permite ao espírito progredir moral e intelectualmente. Através das experiências de várias vidas, o espírito tem a oportunidade de desenvolver virtudes e superar suas imperfeições. Pergunta 169. O espírito progride em todas as encarnações? Resposta: nem sempre. Depende do esforço e das escolhas que o espírito faz durante suas encarnações. O progresso é contínuo, mas pode haver retrocessos temporários dependendo das escolhas morais e do aprendizado do espírito. Pergunta 170. A reencarnação é limitada ao planeta Terra? Resposta: não. O espírito pode reencarnar em outros mundos, de acordo com seu grau de evolução. O universo é vasto, e o espírito pode habitar outros mundos conforme suas necessidades evolutivas. Pergunta 171. A doutrina da reencarnação tem base na justiça divina? Resposta: sim. A reencarnação reflete a justiça divina ao permitir que o espírito evolua e repare seus erros. Através da reencarnação, cada espírito colhe o que plantou e tem a chance de progredir ao longo das várias existências. Pergunta 172. O espírito mantém os laços familiares ao reencarnar? Resposta: sim. Espíritos que possuem afinidades podem se reencontrar em várias encarnações. A reencarnação permite que os laços de afeto e aprendizado mútuo continuem em várias vidas, reforçando o progresso em conjunto. Pergunta 173. O espírito pode escolher o corpo em que vai reencarnar? Resposta: o espírito participa da escolha das condições de sua nova encarnação, em conjunto com espíritos superiores. A escolha do corpo, da família e das circunstâncias da nova vida é feita de acordo com as necessidades de aprendizado e evolução do espírito. Pergunta 174. Por que não lembramos de nossas vidas passadas? Resposta: o esquecimento é necessário para que o espírito possa se concentrar nas provas da vida atual sem se distrair com o passado. Lembrar de vidas passadas poderia causar confusão ou interferir no livre-arbítrio do espírito, prejudicando seu progresso na encarnação atual. Pergunta 175. A reencarnação é uma punição? Resposta: não. A reencarnação é um processo natural de evolução. Cada nova vida é uma oportunidade de crescimento e aprendizado, e não uma punição, embora possa envolver provas e desafios necessários para o progresso espiritual. Essas foram as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, de 151 a 175. Espero que este estudo tenha esclarecido ainda mais sobre o processo de desencarne e reencarnação.
Lembre-se de que cada reencarnação é uma nova chance de evoluirmos, e o conhecimento nos dá as ferramentas para seguir esse caminho com mais consciência. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para continuar acompanhando nossos estudos. Até o próximo vídeo, e que a luz e a paz estejam sempre com vocês.